Bom, então, mais uma vez, meu boa tarde a todos. Nessa aula, nós iremos falar sobre curva de aquecimento. É uma junção da quantidade de calor sensível e da quantidade de calor latente. Lembrando para vocês que um corpo recebe ou perde calor sensível quando ele muda de temperatura. Por exemplo, você pega a água e coloca a água no fogo. A temperatura vai. Eu estou baixando de vez em quando, eu peço desculpa a vocês, é porque eu estou aceitando as pessoas entrarem na reunião, tudo bem? Então, você pega a água, vamos supor que você pega a água da torneira, 20 graus Celsius, supõe-se, e leva essa água ao fogo. Aí a temperatura da água vai aumentar, vai de 20 para 30, de 30 para 40, de 40 para 50 e assim posteriormente, ou seja, a temperatura da água vai mudando. Quando a temperatura da água vai mudando, está havendo uma variação de temperatura, caracterizada na calorimetria por delta-teta, assim como vocês já sabem. Delta-teta é a variação de temperatura, tudo bem? Certo? Então, quando houver numa troca de calor, em que uma substância ou está recebendo calor, ou está perdendo calor, e quando houver uma diferença, uma variação, uma mudança na temperatura, diz-se aí que a substância está recebendo uma quantidade de calor sensível, representado pela letra Q, determinado pela forma MC delta-teta, o Czinho, calor específico. O Czan já foi estudado anteriormente e ele representa a nossa capacidade térmica, a capacidade térmica de uma substância, de um corpo. Tudo bem? Bom, e quando a substância muda o seu estado de agregação, por exemplo, uma barra de gelo, quando derrete, ela passa do estado sólido para o estado líquido. A água, quando ferve, ela passa do estado líquido para o estado de vapor. Nessas duas condições, ou quando o gelo derrete, ou quando a água ferve, haverá aí uma mudança de estado de agregação. Quando a substância mudar o seu estado de agregação, sólido para o líquido, líquido para o vapor, ou voltando, vapor para o líquido, líquido para o sólido, diz-se que a substância recebeu uma quantidade de calor latente. Quando a substância recebe calor latente, ela não muda a temperatura. Em condições normais de temperatura e pressão, ou ocorre uma ou ocorre a outra. Ou a substância muda de temperatura ou muda de estado de agregação. Sendo mais preciso, ou ela recebe calor sensível ou ela recebe calor latente. A quantidade de calor sensível já foi também estudada presencialmente, né? Paramos no estudo da quantidade de calor latente. Nesse caso, a quantidade de calor latente ela só pode ser calculada quando a substância estiver em cima de sua temperatura crítica. Por exemplo, a água. Quando é que eu posso calcular calor latente para a água? A 0 graus Celsius ou 100 graus Celsius? Por que 0 e 100? 0 é o ponto de fusão do gelo, que é o ponto em que o gelo se transforma em água, e 100 é o ponto de ebulição da água, é o ponto de que a água se transforma em vapor. Tá bom, gente? Então aqui, vamos supor, só para a gente interpretar direitinho o que seria calor latente, vamos supor que eu tenho assim, ó, temos uma barra de gelo, eu ia dizer 3 pedrinhas de gelo, vamos colocar mesmo uma barra, uma única barra. Temos uma barra de gelo com 400 gramas de massa.
a uma temperatura de 0 graus Celsius. Quando eu digo que o gelo está a 0 graus Celsius, a gente já está afirmando que ele está em cima da sua temperatura crítica. Ou seja, ele está em cima da temperatura que pode mudar de estado de agregação. Tá certo? Já já nós vamos ver quando é que ela não vai mudar de estado de agregação. Certo? Temos uma barra de gelo com 400 gramas de massa a 0 graus Celsius. Consideremos aqui o calor latente de difusão do gelo, 80 calorias para cada grama de gelo. E vamos verificar qual a quantidade total de calor necessária para derreter completamente esse gelo, para fazer com que ele passe totalmente do estado sólido para o estado líquido. Então aqui é fácil. Como ele vai passar do estado sólido para o estado líquido, ele vai, no caso aqui, receber uma quantidade de calor latente, porque está mudando o seu estado de agregação. Então aqui a quantidade de calor latente seria N vezes LF. LF porque aqui está caracterizando a fusão latente de fusão. Então nesse caso, a nossa quantidade de calor latente vai ser igual. Qual é a massa? 400 gramas, 400, vezes o calor latente de fusão. Quanto é o calor latente de fusão? 80 calorias por grama. Então, a quantidade de calor latente, 4 vezes 8, 32, 32 mil calorias. É comum em algumas questões as respostas serem expressas em quilocalorias. Cada 1000 calorias é 1 quilocaloria. Então aqui, 32 mil calorias. Muito prático. A quantidade de calor aqui igual a 32 kcal. Esse quilo simboliza 1000 vezes mais. Então, 32 mil calorias, 32 quilocalorias. Não coloquei aqui o latente porque é uma quantidade de calor, né? Pode ser sensível ou latente. Só lembrar para vocês que o calor ele é uma forma de energia, certo? Claro que é uma energia térmica. Essa energia térmica é bem comum que ela seja expressa em calorias. Porém, outras formas de energias devem ser expressas em joules, certo? A ponto de que existe um equivalente mecânico, chamado equivalente mecânico de joule, que ele diz que uma caloria é igual a 4,18 joules. É só um equivalentezinho, só uma observação para vocês, tá bom? Posteriormente vocês vão fazer isso aí. Então, a resolução de questões do material que eu enviei para vocês, ela vai ser baseada nesses dois itens, certo? Calor sensível, que nós já estudamos anteriormente, presencial, e calor latente. Claro que aqui a gente ainda não vai envolver fluxo de calor, que já estudamos. Capacidade térmica podemos envolver, mas já estudamos. Equivalente em água, que é igual à capacidade térmica, que já estudamos. E já enviei material de revisão para vocês, tudo bem? Bom, então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o material que eu enviei pela manhã para vocês, pedi que vocês copiassem ou mesmo imprimissem, e vamos trabalhar em cima das questões modelo, que terá questões para o professor resolver, em cima das questões modelo que eu enviei para vocês, tá bom? Vocês estão com o material em mãos, gente? Sim ou não? Podem ligar o microfone nesse momento. Vocês estão? Sim? Pronto. Gente, quando eu baixar aqui é porque eu vou estar pegando outro material, tá certo? Vou pegar o meu material. Aí tem lá na parte, né, calorimetria, quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente. Tem essa parte do quadro aí todinho.
Aí já tem questões para o professor resolver. Eu mesmo vou ler. Pode ser? Ou alguém quer ler? Não sei ler aqui. Pronto. Vou só botar a tela aqui de forma que dê para me ler. Diz assim, primeira questão. Considere. Tem outra pessoa querendo entrar, gente. Pronto. Vamos lá. Considere o calor latente de fusão da água, LF, igual a 80 calorias por grama. Então vamos lá. Questão 1. Considere o calor latente de fusão da água, 80 calorias por grama. É isso mesmo? No material que eu passei para vocês. E determine a quantidade de calor necessária para derreter completamente 850 gramas de gelo. Então, qual é a massa? 850 gramas de gelo. Ó, gente, aqui a questão já diz a 0 graus Celsius. Ótimo. Se ela está dizendo que o gelo está a 0 graus Celsius, ela está afirmando que o gelo, que essa substância já está em cima de sua temperatura crítica. Pois, como ele quer derreter gelo, ele quer aí, na realidade, realizar uma fusão. E o ponto de fusão é 0 graus Celsius, ou seja, ele está em cima da temperatura que isto tem que acontecer. Não é isso? Como aqui vai ser caracterizado por uma mudança de fase, vamos calcular uma quantidade de calor latente, M vezes LF. Mais uma vez, tipo o exemplo que eu coloquei para vocês. Então aqui a quantidade de calor latente vai ser igual a 850 vezes 80, que é o calor latente de fusão do gelo. Nós vamos simplesmente multiplicar isso aqui, quantidade de calor latente, 8 vezes 5, 40, vem 4, 8 vezes 8, 64, 68, 0, 0. Então seria 68.000 calorias, ou 68 quilocalorias. Super fácil, gente, essa questão. Muito fácil mesmo, né? Era só uma aplicação. Já vamos passar para 2, porque tem questões que devem pegar um tempinho a mais e nós devemos otimizar o nosso tempo. Pode ser? Questão 2. Uma determinada substância sólida com 400 gramas de massa. Questão 2. Massa igual a 400 gramas. Uma determinada substância sólida com 400 gramas de massa encontra-se em sua temperatura crítica de fusão e ao receber 72 quilocalorias, uma quantidade de calor que ele recebe (72 quilocalorias). A própria questão está afirmando aí 72.000 calorias. Transforma-se totalmente em líquido. Qual é o calor latente de fusão dessa substância? Muito fácil. A própria questão já está afirmando que estamos aqui falando de uma questão referente a calor latente, não é verdade? Então a gente sabe que a quantidade de calor latente é M vezes L. Nessa questão também fusão, LF, latente de fusão. E é o que a questão pede, é o calor latente, o Lzinho, né? Ela me dá a quantidade de calor, ela me dá a massa, mas vamos fazer uma equação super simples. O que é que você vai fazer? Somente substituir os dados da questão. Qual é a quantidade de calor? Lembrem-se, 72.000 calorias é igual. Qual é a massa? 400 gramas vezes L. Aqui a gente poderia até ler ao contrário, 400 L igual a 72.000, ou seja, o L que nós estamos procurando, calor latente de fusão, ele é igual a 72.000 dividido por 400. Cortei, ficaria o que? 720
dividido por 4. Vou fazer bem aqui, ó. 720 dividido por 4. 1 vezes 4 é 4. Para 7, 3, 32. 8 vezes 4, 32. Leva o 0 para lá, 180. Ou seja, o calor latente de fusão ele é igual a 180 calorias para cada grama da substância. Qual é o calor latente de fusão dessa substância? 180 calorias para cada grama. Bom, gente, começamos. Já respondemos aqui as questões 1 e 2 do nosso material. Vocês podem tirar um print da tela para mandar no grupo, para o pessoal que não está assistindo a aula. Pode ser, gente? Alguém tira? Não estou ouvindo vocês. Vou esperar um momentinho para vocês tirarem um print. Aí eu já vou passar para a próxima questão. Bom, já estou passando para a próxima questão, tudo bem? Vou apagar aqui, gente. Quantas pessoas a gente está tendo na nossa sala? Alguém pode me dizer? Alguém que queira ligar o microfone e falar alguma coisa, pode ficar à vontade, viu, gente? Alguma dúvida? É bom a gente... Oi? Estou ouvindo? E agora? Deu certo? Eu. Tiraram um print, deu para entender direitinho? Tá. Ótimo. Gente, eu já vou passar. Quando eu baixar é porque estou vendo as questões, estou vendo as pessoas que estão participando, tá bom? Já vamos para qual questão agora, gente? Terceira questão. Vocês estão acompanhando esse material direitinho? Pronto, questão 3. O que é que diz a questão 3? Sabe-se que o calor latente de ebulição, passagem do estado líquido para o vapor da água, vale 540 calorias por grama. Então a questão aí tem, questão 3, latente de ebulição igual a 540 calorias por grama. Pronto, que bom, vamos lá. Temos um recipiente com 2,4 kg de vapor de água, 2,4 kg de água, certo? A 100 graus Celsius. Quantas calorias devemos transferir desse recipiente para outro para obtermos 2,4 litros de água a 100 graus Celsius? Considerando que 1 kg de água é igual a 1 litro. Muito fácil, gente. Olha, a questão diz o seguinte: é uma massa igual a 2,4 kg. Que nesse caso, como a densidade da água, a questão considera 1 kg por litro, nós temos 2,4 litros. Só lembrando que aqui é uma questão que ele não vai receber calor, ele vai perder calor, pois é vapor de água que vai se transformar em água. Mas super fácil. Gente, alguma dúvida, pode ficar à vontade, eu estou ouvindo vocês. Alguma dúvida, podem comentar a dúvida, tudo bem? Pode ser? Bom, vamos lá. Latente de ebulição, 540 calorias por grama. Massa, 2,4 kg de água. A densidade da água, 1 kg por litro. Se nós fizermos somente a aplicação aqui, nós temos mais uma vez, gente, uma questão que trata somente do calor latente, pois a substância já está em sua temperatura crítica. Substância já está em sua temperatura crítica. Então, nesse caso, lembrando que a quantidade de calor latente é M vezes
LE. Nesse caso, latente de ebulição. Seria latente de condensação, porque é o oposto à ebulição, mas é sem problema. Nesse caso, o calor latente de ebulição tem o mesmo valor em módulo do calor latente de condensação. Tá certo? Bom, então a quantidade de calor latente, 2,4 kg. Precisamos prestar atenção nesse ponto, porque o calor latente ele é expresso em calorias por grama. Então aqui nós teríamos que ter uma massa também em gramas. Como cada quilograma tem 1000 gramas, nós teríamos aqui 2.400 gramas vezes o calor latente, 540. Isso é multiplicar, gente. A massa, a única coisa que nós tivemos que observar aqui foi o quê? De converter a massa de quilogramas para gramas. Tá certo? Então, nesse caso, a quantidade de calor latente vai ser igual, vai ser um produto. Vamos multiplicar o 24 vezes 54 e repetir 3 zeros. 24, 54, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 21, 21, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 6, 9, 2, 1. 1296. 1296, repete os 3 zeros. Então, qual seria a quantidade de calor necessária para que isso aqui acontecesse? 1.296.000 calorias. Só isso, gente. Só uma quantidade de calor latente. Já passo para a próxima questão, que seria aqui a questão 4. A questão 4 ela já começa a ficar mais legal. Ela diz assim, ó, considere uma barra de gelo com 200 gramas de massa. Opa! Massa igual a 200 gramas. Inicialmente a menos 40 graus Celsius. Temperatura inicial menos 40 graus Celsius. Ótimo. E verifique qual a quantidade de calor necessária para transformar esse gelo em água a 60 graus Celsius. Temperatura final 60 graus Celsius. Bom, aí ele tem os dados. Ponto de fusão 0 graus Celsius. Eu vou colocar aqui os dados. Ponto de fusão 0 graus Celsius. Ponto de ebulição 100 graus Celsius. Calor específico no estado sólido, que é o calor específico do gelo, 0,5 calorias por graus Celsius. Calor específico no líquido, 1 caloria por graus Celsius. E o latente de fusão, 80 calorias por grama. Isso aqui, essa questão, ela não vai conter um diagrama de fases completo, uma curva de aquecimento completa. Ela é uma parte de uma curva de aquecimento. Aí, o que seria essa curva de aquecimento? Gente, a curva, ela representa a quantidade de calor sensível ou latente. Seria você jogar num gráfico o cálculo da quantidade de calor sensível e da quantidade de calor latente. Olha como é fácil. Eu vou pegar nesse gráfico aqui e jogar a temperatura inicial e a temperatura final. Qual é a temperatura inicial? Menos 40. Vou jogar ela aqui. Menos 40. E a temperatura final, que é onde a questão diz que a água quer chegar. Onde é que ela quer chegar? 60 graus Celsius. 60. Pronto. Apertadinho é um jeito, viu, gente? Certo? Menos 40, 60. Vou verificar se vai... Não. Tá dando para ver? Não, tá só o branco. É porque é a internet de vocês, gente, que dá uma caídazinha. Vê se dá uma parada.
Deu? Não, mas ainda não. As outras pessoas estão vendo, gente? Pronto. Eu tô. Pronto. É porque... Tá muito bom. Eu também entendendo direitinho. Agora voltou. Pronto. É só a internet de vocês que dá uma osciladazinha, viu, gente? Pronto. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Ó, vou repetindo. Eu vou marcar no gráfico a temperatura inicial e a temperatura final. Não é isso? Qual foi a inicial que a questão mencionou? Menos 40. Qual foi a final? É até onde eu quero chegar. Onde é que eu quero chegar? 60. Eu vou verificar, gente, que é super interessante. O ponto dessa questão é isso. Vamos verificar se ela vai passar por alguma transição. Sim. Ponto de fusão. Quanto é o ponto de fusão? 0. Então eu tenho que marcar esse ponto de fusão aqui no gráfico. 0 graus Celsius. Aqui é a fusão. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Aí olha como é interessante agora. Você vai só analisar. Eu tenho gelo a menos 40 graus Celsius. A temperatura desse gelo vai se elevar. Menos 40, menos 30, menos 10, 0. Ela vai até aqui. 0. Quando chegar no 0, o gelo vai derreter. Quando o gelo vai derreter, ele vai se transformar em água. Quando o gelo derreter e se transformar em água, não é cálculo de calor sensível, é cálculo de calor latente. Então tá aqui, ó. O segundo cálculo é esse patamar aqui. Esse patamar representa a fusão. Aqui é gelo a menos 40 graus. O gelo aquece até 0 graus. O gelo se transforma em água nesse patamar. Lá no finalzinho, o gelo já é todo água. Na linguagem popular, o gelo derreteu completamente. Aí derrete, 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 vira água. Quando o gelo todinho se transformar em água, aí essa água, gente, vai aquecer até a temperatura que a gente quer na questão. Essa água, ela poderia aquecer até 100. Nessa questão, ela pede até 60. Então, você vai lá. Pronto. Nós teremos nesse gráfico 3 cálculos. Ó. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Alternados entre calor sensível e latente. Quando houver mudança de temperatura, calor sensível. Quando houver um patamar, patamar é isso aqui, ó. Patamar. Não sobe nem desce. Quando houver um patamar, é uma transição, é uma mudança de fase. Então, calor latente. Ok? Então, cálculo 1. Vou fazer aqui apertadinho. Quantidade de calor 1. Essa aqui. Calor sensível, a temperatura vai de menos 40 até 0. Então, cálculo 1, quantidade de calor sensível, quantidade de calor 1 é massa vezes calor específico no sólido, que é o calor específico do gelo. Por quê? Porque abaixo de 0 graus Celsius, a água é gelo. Entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, a água é líquida. Acima de 100 graus Celsius é vapor de água, tá bom? Então, vezes calor específico no sólido, vezes delta teta. A quantidade de calor Q1 vai ser igual. Massa 200. Calor específico do sólido. A questão está bem aqui. 0,5. Variação da temperatura vai de menos 40 até 0. Dá 40 graus certinho. Dá 0 menos menos 40, que dá mais 40, ou seja, 40 graus Celsius. Quantidade de calor Q1, 200 vezes 0,5 dá 100. 100 vezes 40 dá 4.000. 4.000 calorias. Vamos marcar no gráfico só 4. A gente vai omitir esses 3 zeros no final, a gente sabe. 4 quilocalorias. Então, bem que eu vou marcar. Olha só, gente. 4. Daqui para cá eu gastei 4. Vamos ver o cálculo 2. Quanto é que gasta?
Lembrando, esse cálculo 2 ele é um patamar, então ele é uma transição, ele é uma passagem do estado para outro. Cálculo 2, cálculo latente. Vou fazer o cálculo 2 bem aqui, gente. Ó. Quantidade de calor latente é igual a M vezes LF. Porque o 2 aqui é a fusão. A 0 graus Celsius, está aqui o nome bem aqui, ó, fusão. Vou até acrescentar aqui que é a fusão. Fusão. Fica melhor de vocês verem. Então, o cálculo 2, quantidade de calor latente, é 200 vezes 80. Calor latente de fusão, a questão diz 80. Quantidade de calor 2, latente, 160 mil, 80, 16 mil. 16 mil calorias. Uma coisinha, para ficar bem prático. Esses 16 mil, nós vamos marcar lá só 16. Nós estamos tirando 3 zeros para poder, né, deixar o gráfico mais simples, otimizar o gráfico. 16 mil calorias, nós vamos marcar só 16. Só que olha como é interessante, gente. Nós já tínhamos 4, gastamos, consumimos mais 16. Foi para quanto? 20. Entenda. Em cada ponto que a gente for marcar no gráfico, você tem que marcar a soma do que já tinha. Por exemplo, eu tinha 4, gastei 16, foi para 20. Se agora eu gastar mais 1, vai para 21. Você vai sempre somando o cálculo que você fez com o que já tinha no gráfico, com a quantidade de energia já consumida anteriormente. Tá bom, gente? Tudo bem? Bom, cálculo 3, sensível. Por que calor sensível? Porque a temperatura vai de 0 graus Celsius a 60 graus Celsius. Tá certo? Vai haver uma mudança de temperatura. Lembre que na fase 3 aqui, acima de 0, entre 0 graus e 100 graus, a água vai estar no estado líquido. Então você vai usar o calor específico do estado líquido, que é o calor específico da água mesmo. Ok? Bom, cálculo 3, quantidade de calor sensível é igual a MCL delta θ. Quantidade de calor igual a massa. Para essa questão, 200. Calor específico 1. Variação de temperatura foi de 0 graus a 60 graus. Dá 60. Quantidade de calor. 2 vezes 6, 12. 0, 0, 0. 12 mil calorias. Para marcar no gráfico, 12 mil, 12 quilocalorias. Nós já tínhamos que quantidade de energia? 20. Foram necessárias mais 12. Vai para quanto agora? 32. Resposta da questão, a quantidade de calor. Vou tirar aqui, porque senão vocês não vão interpretar direitinho. Quantidade de calor? 32 quilocalorias. Ou seja, essa quantidade de energia é igual a 32 mil calorias. Ok? Vou sair do meio para vocês fazerem um print dessa tela. Fizeram um print, gente? Sim? Ótimo. Peço que depois vocês joguem no grupo. Tá nítido a tela? Tá boa para vocês? Tá. Beleza. Gente, uma perguntinha para vocês. Tá dando para ir acompanhando devagarzinho? Tá dando? Tá. Ótimo. Gente, ó, as nossas aulas, às segundas-feiras, as nossas aulas agora vão ficar sendo assim, tá bom? Eu vou mandar material pela manhã, à tarde eu vou fazer essas aulas aqui, é um encontro com vocês, é uma forma da gente conversar. Na próxima segunda-feira eu vou até ter uma conversinha a mais com vocês, falar sobre dúvidas, tá bom? Para a gente poder já entrar em outra matéria. Daqui a pouco eu passo essa aula de vocês também, gente, ó, tá sendo gravada e está sendo transmitida pelo YouTube, viu? Daqui a pouco eu vou mandar o link para vocês acessarem quando vocês quiserem tirar alguma dúvida, ok? Bom, já vamos para a questão
Próxima. Qual é a próxima? É a questão 5. Que quantidade de calor se exige para que 500 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius? Bom, vamos lá. Questão 5. Massa, 500 gramas de gelo. Temperatura inicial, menos 20 graus Celsius. Ótimo. Se transforme em vapor de água a 180 graus Celsius. Temperatura final, 180 graus Celsius. É isso mesmo a questão, gente? Sim ou não? Sim, né? Bom, dados. Tem uma tabela que eu enviei para vocês de manhã com os dados dessa questão. Olha que questão bonita, gente. Dados. Ponto de fusão, 0 graus Celsius. Ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Calor específico no sólido, 0,5 calorias por grau Celsius. Calor específico no líquido, 1 caloria por grau Celsius. 1 caloria por grau Celsius. Vou observar uma coisinha na tabela que eu mandei para vocês. Gente, me desculpem, o calor específico do vapor é 0,48. Retifiquem na questão de vocês. Pode ser? Pode ser, gente?